Eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços, preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, em cada casa, em cada irmão, em cada fiel que se coloca na tua presença neste momento para rezar o texto da Divina Misericórdia. Reina na vida daqueles que precisam, Jesus. Reina na vida dos enfermos, dos doentes, dos acamados, dos que testaram positivo para o coronavírus. Quero rezar pelo povo de Manaus, uma região que está sofrendo demasiadamente com o coronavírus, com essa pandemia. Reina, Senhor, nas nossas vidas, ajuda-nos a compreender que o Senhor é o grande Rei, que o Senhor é quem impera, que o Senhor é quem reina. Ajuda-nos, Jesus. Vem em socorro da nossa fraqueza, da nossa falta de fé. Vem em socorro de cada um de nós, Jesus. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua presença no Santíssimo Sacramento do altar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quero acolher a você que está entrando agora na nossa live, acolher as suas orações, acolher as suas intenções. Cada um seja contemplado nesse momento por rezar conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós vamos colocar as intenções. Pediria que você que está rezando conosco nesse momento, compartilhe esse vídeo, essa live, no seu Facebook, para que outras pessoas possam rezar conosco, possam ser contempladas por esse momento de oração, de adoração, de contemplação do mistério que está diante de nós, Jesus. Compartilhe essa live no seu Facebook e outras pessoas poderão rezar conosco. Quero rezar pela vida de Maria Helena, pela vida de Bruno Ferreira, pela vida da Gláucia, pela Fernanda, que pede oração por todos os enfermos, pelo Luiz Fernando, pela Eliana, pela Rose Fraga, pela Nilda Isabel, pelo Eric, pela Adriana, que reza por todas as famílias do Porto Real, pelo Hugo, meu compadre, minha comadre Aline, minha afilhada Luísa, pela Dil Cunha, de Célia, da comunidade Santa Luzia, pela Roseli, pela Itainá, pela Betinha Etone, pela Eliane, pela Luana, pela Nete, pela Nath Breves, pela Liliane, que pede oração pela saúde do seu tio, pela Liliane também, que pede oração por ela, pela sua família, pela Ana Maria, que pede ao Senhor ressuscitado, que alivie de todo mal, pela Wanda Carvalho. Maria Helena reza pela Páscoa da Soninha, a Sônia, a irmã da secretária da Paróquia de Santa Cruz, de Barra Mansa. Que Deus acolha a alma da Soninha, que tanto se doou pela nossa diocese. A Gláucia, que pede oração pelo Alain, pela Valentina e pela Lorena. A Edna, que pede oração pela alma da Soninha. A Andréia Félix, que pede oração pela sua família. A Rose, que pede pela sua família. Pede também pelas famílias do mundo inteiro. Rezar pela Silvana, pela Nilce, que pede por todo o nosso planeta. A Mércia, que pede pela sua irmã Josefa. A Nilda, que nos saúda lá de Portugal, pede por todos nós. A Gleide, a Patrícia, o Luiz Fernando pede pela saúde dos doentes. A Sueli pede pela sua filha, que é enfermeira, que trabalha em Volta Redonda, que nosso Senhor proteja todos os profissionais da saúde. A Elba, que pede pela sua família, pelas famílias do mundo inteiro. A Mércia pede pela sua família. A Edna pede pelo fim da pandemia. A
Sandra pede pela sua família. O João Carlos, que está rezando conosco, queremos rezar por você, João, pela sua família, pelas suas intenções. O Jairo Marlene pede pela família, pelas famílias do mundo inteiro. Nete Treves pede pelos seus colegas de trabalho que estão infectados pelo coronavírus, na verdade, a Nath Treves. Thaísa pede oração pela sua vida, que o Senhor esteja sempre à frente de suas escolhas e decisões. A Wanda também pede pela alma da professora Soninha, rezando pelo José Roberto da Silva, pela Sandra, pela Juliana, que pede pelas famílias do mundo inteiro. A Betinha pede pelo fim da pandemia, pede pelos desempregados, pelos enfermos. Queremos rezar por todas as pessoas que estão enfrentando a depressão nesse tempo de pandemia. A Nath pede pelos que estão em depressão, pelos desempregados. Rezando pela Isabela, pela Sônia Regina. A Elia pede oração pela sua família, pelos seus amigos. A Helena, que pede por todos. A Maria Madalena, a Denise, o Alex. A Maria Madalena pede pela sua saúde. A Ariane pede pela sua mãe Fátima Aparecida, pelos seus tios Linéia e José. Sandra pede pelo seu filho que está doente. Edna pede misericórdia ao Senhor, rezando pela Rosângela, pela Ana Maria, que pede pelos seus irmãos. A Lúcia de Paula pede pelos que estão em depressão. Queremos rezar pela Lúcia de Paula, que o Senhor a liberte da depressão, em nome do Senhor Jesus. Você vai se libertar, Lúcia, tenha fé. Fabrícia, Terezinha pede pelos idosos. Pelos que tomam conta dos idosos. Pela Aline, a Gracinha, Edenilza, Maria José. Já agradece a Deus pela vida do nosso bispo, dos nossos padres, por ter dado a liberdade dos padres da Eucaristia. Por isso, a Maria José agradece ao nosso bispo por essa graça concedida. A Wanda Carvalho pede pela saúde de toda a sua família. A Isabela pede que nesse momento o Pai olhe pelos seus primos Eloá, Souza e Jorge Michel, que Deus tenha compaixão deles. Também pede pela Maria Aparecida pede pela saúde de Domingos. Rezemos pela Helena. A Ana Maria pede por todos os que estão passando um momento difícil. Rosângela pede pela vida de Isabela Reis. Rezando pela vida do Bruno Sá. A vida da Isabela, que pede pelo seu pai que está trabalhando na área da saúde. Rezando pela vida da Ana Maria. A Eliane, que pede por todos os infectados. Pela recuperação da Vânia Ribeiro, a pedido da Lúcia. A Gracinha pede pela libertação dessa crise de ansiedade que ela passa. A Ariane pede pela Areta Silva e Amanda Silva. Rezando pela vida da Ângela Pérez, da Marina, do Romildo e de todos os que estão aí no Sergipe ligados conosco, rezando esse texto da Divina Misericórdia. Pela vida da Edenilza, que pede oração, pela alta da Fernanda Francelino, que está diagnosticada com coronavírus.
José Roberto pede por todos os desempregados. Rosângela Reis pede pela sua família, pela família da Soninha. Ana Maria pede por todos os padres. A gente agradece. Eu e o Padre, em nome do Padre Samuel, agradeço todos os que têm rezado por nós. Deus recompense a todos. Rezando pela vida da Márcia, da Suelen, da Márcia Araújo, que pede pela sua mãe, da Joana. A Maria Aparecida pede pelos enfermos. A Maria Aparecida pede pelos seus filhos e netos, Alexandre e Davi. Pede por toda a cidade do Porto Real. Márcia pede pelo seu genro. Luana pede pelos profissionais de saúde. Rezando pela Lília Castro, pelo João Guilherme, pelo Cícero. A Ângela pede por todos os que sofrem com essa doença. Pela vida da Rejane. A Ayana Maria, que pede pela intenção de todos os moradores de sua rua que estão desabrigados. Terezinha pede força a Jesus ressuscitado. Ariane Campos pede oração pela sua família, pela saúde da sua sogra Maria José. Mais uma vez a Joana pede pela cidade de Manaus, pelo estado de Manaus. Tem sido um dos estados que mais sofrem com a pandemia de coronavírus. Jesus, tenha misericórdia daquele povo, Jesus. A Joana pede por todos, rezar pela Simone Pereira, por seu esposo André, que é caminhoneiro, que está na estrada, que Deus possa protegê-lo. A Glaucia pede força e saúde para os padres. Deus abençoe. Muito obrigado, Glaucia. Por todos os que estão rezando conosco, rezar pela vida da Gerdiene, da Elaine, que pede pelo fim da pandemia, a Dulce Arantes, Ariane, Luísa Neves, Silvânia, Tamires, Felipe Gomes, Maria José, Patrícia Pereira, pede oração pela saúde da sua mãe, Maria Alice, por todos os filhos que precisam de Deus nesse momento. Didiane reza pedindo ao Senhor que nos dê paciência. A Dalcia, Márcia Araújo, pede pelo seu namorado Márcio. Luísa pede pelas famílias do mundo inteiro, pela família Neves e de Lima. Alba de Araújo pede pela sua família. Gasparina Francisca pede pela sua filha, pela sua saúde. Silvana pede pela alma da Soninha, rezando pela vida do Felipe Fernandes, que assiste e reza conosco. Felipe, Deus o abençoe. José Roberto da Silva pede pelo alívio da depressão que ele está enfrentando. Nosso Senhor, pela sua infinita misericórdia, te alcance nesse momento, José Roberto, e alcance todos os que enfrentam a depressão. A Silvana pede pela família e pelo fim da pandemia. A Lucília Carneiro, Jari, que é vereador lá em Volta Redonda, assistindo conosco, rezando conosco. Deus abençoe a sua vida, da sua família, Jari. A dona Nancy, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. A Pascona, na paróquia de Santa Cruz, que reza conosco. A pedido de Simone Pereira, pede pelo aniversário do seu sobrinho Rodrigo. Que Deus abençoe o Rodrigo, a sua vida. Pela vida do Victor e Beatriz, a pedido da Ariane. Lucimara pede pela saúde da sua filha, Maria Luísa, e pela sua família. A José Antônio Perri, assistindo conosco. Rezar por todos os padres, pelo clero. Gentiane pede pelo Papa. A Margarida, a Silvana, pelo aniversário do seu sobrinho Lucas. Gleison Damião. Maria de Oliveira, que reza pelos padres do mundo inteiro. Eliane Cristina, que pede pela cura do mundo inteiro. A Márcia,
pede pela sua família. A dona Nancy pede pelos ministros da Eucaristia, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, para que Deus nos proteja. Rezar pela Aline, pela Marli, a Marli Dias, que fez aniversário esses dias. Marli, que o Senhor proteja a sua vida, te dê saúde, parabéns desde já. A vida da Aline Almeida, que pede pela sua família. Conceição, que pede pela família pelo fim desta pandemia. Ana Cláudia, que pede pelos seus filhos, netos e sobrinhos. E todo o povo de Aracaju, rezar pelos meus conterrâneos do estado do Sergipe, os aracajuanos, os aleixenses, os itabaianenses, todos os que sofrem com a pandemia do coronavírus. Rezar pela vida da Yasmin, a Edenilza, que reza pelos padres, Deus abençoe. A Simone Pereira, que também reza pela vida da Marli Dias. Rezemos juntos, queridos irmãos, nas suas intenções. Coloque o seu coração na presença de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Queremos rezar esse segundo mistério pela saúde de João Inácio e Natalina, a pedido da Teresinha de Jesus, e pela comunidade da Edna Sandy, que pede orações. Rezemos também pelos que sofrem com a depressão e que nesses tempos se angustiam em ficar em casa, os que perderam seus empregos, os que sofrem com essa pandemia, todos os que sofrem direto e indiretamente com essa pandemia. Jesus, que a sua misericórdia nos alcance nesse momento. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesse terceiro mistério, nós queremos rezar por todos os comerciantes, os micro e macros empresários, especialmente aqueles menores que estão sofrendo mais, que já estão com as portas fechadas por conta desta pandemia, que já sentem com suas famílias o peso, que já se encontram em falência. Rezar por todos
a Analisa pede por todos os comerciantes da nossa cidade, no Porto Real. E eu quero acrescentar todos os comerciantes. Rezar pelos empresários, todos já estão sentindo. Pelo meu amigo Ronald Carvalho, Carla, pelo Emílio, por todos aqueles que têm algum empreendimento, alguma empresa e que já sofrem nesse momento. Colocar todos, os grandes e os pequenos, sob o olhar misericordioso de Jesus, pedindo a Ele com muita fé: Jesus, livra-nos dessa pandemia, Jesus. Expulsa esse mal do nosso mundo, Jesus, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. Coloca suas mãos poderosas, Jesus, sobre o nosso mundo. Tu és o Deus Todo-Poderoso, nós nos suplicamos, livra-nos deste mal, Senhor Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Neste quarto mistério, nós queremos ainda rezar nas intenções que vocês estão depositando aqui nesta live, pela saúde, a pedido da Helena Mieto, que pede pela saúde da sua família, o Leonardo Muniz, que pedir pela família do Leonardo, sua esposa, seu filho, a Lucrécia, que pede por todos os que não acreditam na gravidade dessa doença, a Deise, de Volta Redonda, que assiste conosco, a Luísa Neves, que pede por todos os que precisam trabalhar, Betinha pede por todos os que sofrem com medo, para que o Senhor aumente a fé, nos dê sabedoria para enfrentar esse momento tão difícil. E eu quero acrescentar especialmente os médicos. Muitos nem sabem como tratar, como fazer, muitos nem sabem como lidar com essa doença. Os enfermeiros, todos os profissionais de saúde, os que atendem nos hospitais, todos com muito medo porque não sabem como lidar com essa pandemia. Deus, ó Deus Santo, misericordioso, tenha compaixão, fortalece esse grupo da sociedade que luta contra essa pandemia. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu te ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Neste quinto e último mistério, vamos rezar a pedido da Elis,
todas as famílias que sofrem luto pela perda dos seus entes queridos. Quero colocar aqui a vida e a família do Cleber, da Selminha, a Marcela, a família do Mateus Junqueira, de tantas outras, da Helenice, que sofre o luto pela perda da sua irmã, do seu sobrinho, tantos outros que nesses tempos, a família do Arthur, tantas pessoas que perderam seus entes queridos e que sofrem nesse momento o luto, a dor, pela família, pela nossa catequese, a catequese da nossa paróquia, que está parada por conta do coronavírus, pela Maria Aparecida, que está com muito medo, a Nath, que é fisioterapeuta, ali, Leiliane, que o Senhor tire a angústia do seu coração, Leiliane, que você possa confiar no Senhor acima de tudo. A Gediane reza pelos padres, nós agradecemos. A Helena pede pelo seu filho, que trabalha na área de saúde, o Vanderlei e a Vera. A Rita Teixeira, pelas necessidades da Rita, pelos seus filhos, pela conversão da sua família, para que Jesus arranque o mal que tem levado tristeza para a família da Rita. Deus é poderoso, Deus é misericordioso, basta-nos colocar aos pés da misericórdia de Jesus. Quero ainda acrescentar nesse ministério a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, a saúde e a vida do Santo Padre Papa Francisco, o nosso bispo Dom Luiz Henrique, nossos bispos eméritos, João e Yazim, todos os bispos, os diocesanos, aqueles que sofrem por conduzir uma diocese nesse momento quase falida por conta das finanças. Estamos passando momentos difíceis, Jesus sabe. Quero rezar para que o Senhor dê força aos nossos pastores, que o Senhor olhe pelos sacerdotes que lutam, que estão atendendo o seu povo, visitando os doentes, os sacerdotes que têm medo, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. A Lucrécia pede pelo seu genro, pelo seu cunhado, que é de linha de frente da pandemia. A Adriana pede ao Senhor misericórdia pelo mundo inteiro. Rezemos esse último mistério, colocando-nos nas mãos misericordiosas de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus forte, Deus imortal,
você apresenta diante de Jesus, sacramentado, nosso Deus amado. Você apresenta a sua água com fé, apresenta o seu sal ao Senhor, vamos pedir a Ele a bênção. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, ao celebrarmos as maravilhas da nossa criação, e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água que cada fiel vos apresenta. Foste vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizeste instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela, os profetas anunciaram a nova criação, a nova aliança, que era vosso desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo batismo do novo nascimento a nossa humanidade pecadora. Que esta água seja para nós, para cada um que vai fazer uso dela, uma recordação do batismo e transmita a força necessária para vencermos o mal do coronavírus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus de bondade, abençoai este sal que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte, onde essa mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo. Amém. O Padre vai dar um pequeno ensinamento para todos os que estão rezando conosco. Você coloca 2 copos de água para abençoar. Em um copo você mistura água e sal e asperge na sua casa, em todos os cantos. Faz o sinal da cruz nas pessoas da sua casa. E o outro copo você toma. Você pode guardar para tomar os seus medicamentos com essa água abençoada. É um sinal sacramental da presença de Deus entre nós. Agora você que está em sua casa, fique de joelhos. Vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Jesus, Ele mesmo, corpo e sangue, alma e divindade, que nos abençoa nesta tarde. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu
Do céu e destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Senhor Jesus, que nessa bênção do Senhor possa estar preenchendo o coração, especialmente daqueles que se encontram em depressão, com síndrome do pânico, com medo terrível por causa desta pandemia. Alcança, Jesus, cada um dos teus neste momento com a sua bênção. Em meio à tribulação, tu vens, ó Deus, me socorrer. És meu amigo, estás tão perto. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Ainda que o sol desaparecer, firme eu estarei. Ainda que a dor venha me abater, firme eu estarei. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
O Jorge Michel falou uma grande verdade agora nos comentários da nossa live. Fiquem em paz. Deus está cuidando de nós. Fique em paz você que está com medo, amedrontado, nervoso, nervosa, fique em paz. Deus cuida de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. Que você possa dizer amém, Jesus. Eu creio que o Senhor está cuidando de nós. Eu creio que o Senhor cuida do seu povo. Eu creio que o Senhor nos reveste de força e de esperança nesse momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Agradeçamos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos agora recolher o Senhor. Você possa na sua casa também recolher a bênção do Senhor na sua vida e se recolher em oração, em preces, em confiança ao nosso Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa